Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa e no assunto de hoje vamos falar sobre tempo de qualidade, tempo em família, viagem. Então quem está aqui comigo hoje é a Ana Luísa Mazzi, mãe de 3 meninas, casada, morando em Campinas há 4 anos e meio. Ela teve 3 experiências diferentes nos partos das filhas e adora compartilhar experiências, desafios e conquistas. Ela foca hoje no estilo de vida mais leve e saudável, sem neurose e em busca de equilíbrio. E tem também a Marina Martensen, que é mãe de um casal casada com o Marcelo, é proprietária de um estúdio de tatuagem junto com o marido, também é fotógrafa e idealizadora do Família Ativa, um projeto que incentiva o esporte, o lazer e viagens em família. E eu sou a Thaís Maruoca, jornalista, mãe do Leon, de 10 meses, da Maia, de 4 anos, e da Inaê, de 2 anos e 10 meses, já aí para fazer 3 aninhos. E eu acho que a gente podia começar falando um pouco desse tempo de qualidade com os filhos, né? Que a gente o tempo inteiro fica, acho que, em busca de passar um bom tempo com os nossos filhos, de conseguir conciliar o tempo do trabalho com o tempo em casa, né? Com as crias. Eu acho que é um dos pontos, inclusive, que a gente sempre tem um pezinho na consciência, né? Tô muito tempo fora, quando chega em casa, como fazer ter esse tempo com os filhos, um tempo de qualidade. Oi, sou a Ana Luísa. E é bem verdade. Eu acho que também, como a gente trabalha muito com rede social, a gente está o tempo todo conectado, a gente está o tempo todo no celular, então você não está com a atenção voltada para eles. Então, quando a gente se propõe a fazer uma atividade fora, se propõe a fazer uma viagem, se propõe a fazer um passeio, acho que você está mais entregue naquele momento do que no dia a dia, no meio da rotina, quando você quer que a criança faça a lição, que a criança dê conta de tudo, que normalmente a gente tem, né? E você que tem a sua página, né? Você tá o tempo inteiro lá postando também. Como que você consegue, assim, conciliar? Você consegue, quando você tá com eles, você consegue não ficar tão no celular o tempo inteiro? Porque eu falo isso, assim, por mim, né? Tem que ficar o tempo todo me policiando. E é uma coisa que eu vejo, assim, que é muito comum em quase todas as minhas amigas. As casas, né? Isso. E como que vocês fazem? Vocês talvez colocam horário? Foi até um assunto que a gente conversou em um episódio aqui sobre mães empreendedoras, que ali até comentou, eu pra não mexer no celular, porque a gente começa a trabalhar de casa, né? Uhum. Acha que vai trabalhar menos, mas por engano, né? Você acaba trabalhando mais. E ela falou, faço uma coisa simples para conseguir ficar com meus filhos. Deixo o celular no quarto e vou ficar com eles, senão não consigo ficar 100% com eles, né? Como Exatamente o que eu ia falar. Para mim é muito difícil. Se chega uma notificação, eu quero responder. Eu sou a pessoa que quero responder e não deixar ninguém esperando. Só que com isso a gente acaba deixando os nossos filhos esperando, né? Ou o marido que reclama, enfim. Então, quando tem alguma situação assim que eu falo assim, não, chega, tá demais, eu realmente tenho que tirar o celular de perto e deixar no quarto. Deixo no outro andar da casa, deixo longe, porque se tiver do lado, você dá aquela espiada, você dá aquela olhada e é ruim. Você se cobra disso também? De ter um tempo assim tão entregue? Porque o que eu sinto é assim, quando eu tô com os meus filhos, eu consigo pelo menos estar naquelas horas me divertindo de fato, me entregando realmente com eles. Depois, se eu precisar sair, precisar trabalhar, não tem aquele peso na consciência de ter saído, né? Uhum. Então, acho que o tempo que tiver com eles, conseguir se entregar, até para quem trabalha fora, né? Volta com aquele peso na consciência de ter ficado fora. Como fazer, assim, né? Para poder fazer render esse tempo com os filhos? Então, prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é uma crise, assim, que às vezes eu vivo, né? Até porque quando a gente tô nesse momento vivendo esse momento de qualidade, por exemplo, praticando um esporte junto com ele, por exemplo, agora o Caetano começou a surfar.
E aí a gente tá vivendo uma coisa, né, um momento nosso lá, eu tô na praia com ele vendo, eu quero registrar aquele momento. E aí então, no momento onde eu tô vibrando, ao mesmo tempo eu me lembro, eu quero pegar a câmera, e ainda eu sou fotógrafa, então às vezes não é só o celular, é a câmera, então tem todo um movimento, e aí eu quero registrar aquilo. Então, assim, tem momentos que eu tô super entusiasmada em registrar tudo, e tem outros que eu começo a me cobrar realmente. Será que eu preciso registrar tantas coisas, né? Qual que é a medida disso, né? E aí a gente vai em busca de equilíbrio, né? Então, a gente acaba buscando várias alternativas para conseguir realmente saber quando é o momento certo, quando é o momento que não é ideal para a gente registrar todos os momentos deles, né? Como eu vim, o Família Ativa, ele surgiu por a minha necessidade de trazer ao mundo esse brincar junto, né? O quanto era o meu momento de qualidade também, quando eu estava fazendo as minhas atividades físicas, eu também gostaria de compartilhar isso com eles. Então, o momento, por exemplo, que eu estava fazendo uma ginástica, eu queria estar com eles, né? E aí eu falava como fazer com que eles estivessem juntos e tivesse essa mesma qualidade. Então eu resolvi começar a trazer eles para o meu mundo também. Então, se eu estava fazendo uma ginástica, eu trouxe a Annalise para bebezinha fazer ginástica comigo, e então a gente tinha um momento que era meu, que eu saí para fazer alguma coisa para mim, e ao mesmo tempo eu consegui trazer ela e ficar, né, também conseguir se divertir junto. Então agora também eu voltei a surfar, né, que depois que as crianças nasceram, a gente acaba parando um monte de coisas que a gente fazia antes, vários hobbies, né? Então uma outra coisa que eu incentivo é justamente isso, trazer eles para o nosso universo. Então trazer eles para que eles vejam a gente praticando os esportes que a gente gosta, a gente fazendo as coisas que a gente gosta, lendo. Então, a mamãe gosta muito de ler, então vamos ler junto. Mamãe gosta muito de correr, vamos correr um dia junto. Porque quando a gente está entregue, né, para essa atividade, e eles conseguem ver essa entrega, esse amor, porque é um momento mais ou menos como eu falo, como se a gente estivesse sendo criança, entendeu? Quando a gente está envolto por essa energia que traz, né, do esporte ou mesmo dos nossos hobbies, é uma coisa nossa, é uma pureza nossa. Então é um pouco como eles vivem, né? Então trazer eles com que eles tenham essa noção, né, da gente ali naquele momento também é muito interessante, né? E aí, foi assim, esse tempo de qualidade, eu acho que aumentou mais ainda quando eu comecei a trazer eles para o universo nosso, né? Então, o Marcelo também, ele andava de kart, começou a andar de kart, aí começou a querer competir. Aí, todo domingo, ele tinha competição. Poxa, aí eu comecei a ficar brava, né? Nossa, todo domingo você vai sair para competir? Bem o domingo, que é para ficar a família? Aí, o que ele fez? Começou a levar os filhos. Começou a levar, não só levar, só que daí ele falou, não, para ficar mais atrativo ainda, ele pegou e construiu um kart pro Caetano, com 2 anos de idade, onde ele é um kart de controle remoto, onde o Caetano dirige e o Marcelo, né, tem todo o comando. E aí, então, o Caetano tinha mais ainda incentivo, porque ele queria andar com o kart, então todo domingo não era só o Marcelo que queria ir na competição, era o Caetano também. E a mesma coisa está sendo com o surf agora. Então, o Marcelo quer ir para a praia, eu quero ir para a praia, mas está aí agora todo final de semana o Caetano. Ai, mamãe, vamos surfar. Então, juntou, né? Então, isso... eu acredito que, sim, isso ajuda a gente a aumentar o nosso tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos filhos, né? Você fez um tempo, né, Ana? Com uma ginástica com os filhos. Fiz, como que foi? A Alice era bebezinha, ainda não ia pra escola, e aí eu comecei a me movimentar, né, na verdade. Ela tinha 1 ano, E foi ótimo, porque realmente você entra num círculo vicioso ali dentro de casa, com rotina, com trabalho também, enfim, mas eu tinha ali a rotina das filhas, e aí você não faz nada pra você. Você vai ficando, meio deprê até, sabe? Chega uma hora que você olha no espelho e fala assim, meu Deus do céu, como chegou nesse ponto? Por que tá assim? E aí foi quando virou a chavinha, assim, que eu fui pra nutricionista, que eu fui começar a treinar e tal, porque eu falei, nossa, não tá normal, não tô bem assim.
Então, me fez bem e, consequentemente, quando a gente está bem, a gente leva o bem para a família inteira, né? Para casa toda. Então, foi muito bom. E o interessante disso, né, de trazer eles, é porque, assim, a gente também se sente culpada, principalmente no começo, né, quando surgiu as aulas Mães e Bebês, do Família Ativa, que o Família Ativa surgiu dessa iniciativa, foi porque eu me sentia culpada em deixá-la para eu poder fazer uma atividade física. Então, eu já estava, assim, me sentindo bem. E aí também tem aquele outro lado, porque quando você tá com um bebê recém, né, 3 meses, e você vai pedir ajuda porque você tá muito cansada ou porque você tá esgotada, aí você pede ajuda, todo mundo te ajuda. Aí às vezes você vai pedir ajuda porque você quer correr ou porque você quer fazer atividade física. Mas nossa, já? Então assim, eram vários conflitos que eu tinha internos e que eu falei, mas aí um dia que aconteceu, eu fui andar com ela no sling, num parque. E aquilo me fez tão bem, sabe? Eu estar junto com ela, eu transpirei, porque eu fiquei andando, dei várias voltas ali em volta na lagoa, e aquilo me fez tão bem, e ela estava ali, eu não tinha deixado ela em casa, eu não precisei deixá-la com ninguém. E aquilo foi assim, sabe? Foi o start que me deu. Foi sem preocupação, sem peso na consciência. Sem peso. Aí eu chamei uma amiga, falei, Joana, vamos lá, você já viu? Porque isso acontece, eu vi essa ideia lá fora, né? E já há muito tempo, e já existe essa aula Mães e Bebês. E aí eu falei, vamos monta uma aula para eu fazer junto com a Annalise. E foi bem interessante, porque daí eu ia, me exercitava, ela estava lá e era ao ar livre, então para ela também foi muito bom, né, ter esse contato. Então via as árvores, depois ela foi crescendo, eles ficavam brincando, sabe, crianças, né, Aninha, na escada, a gente ficava perto da escadaria, então os primeiros passinhos, subir na escada, então a gente ganhava, a criança ganhava, o grupo ganhava, né, se fortaleciam, eram mães juntas, trocando experiência, falando sobre o corpo, falando sobre, né, uma incentivando a outra, então isso... Esse movimento acaba entusiasmando a gente para ir, não, realmente, se olhar, ver como a gente tá, né? E a hora que você sobe uma primeira escadaria, você fala, nossa, eu preciso me movimentar mesmo, porque eu tô parada há muito tempo. Cadê o fôlego, né? E se você tem... Eu tenho uma veia que gosto de esporte, então já isso vem de mim. Então, mas outras que não tinham, começava, entendeu? Porque o grupo ajuda, né? Então, e você levar seu filho para as coisas, como você disse, né? Que eu achei legal, trazê-los para nossa vida, né? Pro nosso movimento que a gente faz. E isso cria uma independência legal de que você não precisa de alguém para fazer aquilo, porque a gente acaba ficando presa, né? Ai, quero começar a caminhar, quero começar a ir para academia, fazer alguma coisa, enfim, que você fica presa com seus filhos. Ah, mas eu ainda tenho um filho pequeno, mas eu ainda não consigo. Mas a partir do momento que você consegue levá-los, né? Como você disse, vou caminhar. Você foi falando aqui, veio até na minha cabeça, nossa, eu começar a caminhar com o Leon lá na lagoa, colocar no carrinho, falar, vamos no horário dele dormir, por exemplo. Ele já vai, né? Já até balança o carrinho, já até dorme. Então, às vezes, não depender de outra pessoa para fazer, né? Porque daí você não fica tão presa, né, na sua agenda, suas vontades também. E isso hoje também é um despertar também para as academias ou outros lugares onde existe espaço kids, onde existe aulas Mães e Bebês. Ontem mesmo eu recebi lá no estúdio um pai, que estava ele de judô, como chama? Aquela roupa, kimono. E o filho, eles estavam indo para uma aula de judô juntos, né? Então, isso é bem legal. E hoje está aumentando cada vez mais. Você faz também, né, Aninha, numa academia? Às vezes pode levar as crianças lá. E lá tem um espaço para as crianças, tem babá, tem brinquedoteca. Porque é justamente família ali. Então, se você tem um bebê pequeno, uma criança não consegue sair de casa porque tem essa... Não, você pode ir, você tem esse espaço. É realmente muito difícil, num começo de maternidade, você ter com quem deixar, você ter uma pessoa de confiança. E outra, falta vontade e disposição também, porque você está imersa numa rotina com o bebê, você fica esgotada, você fica cansada. E no começo você não percebe que fazer o exercício vai te dar disposição. Você acha que é mais uma coisa para você dar conta, né? Para você ter coragem de encarar.
E não, depois que você começa, nossa, é uma delícia. Lá em casa, diferente da Marina, a gente não tinha essa rotina de exercício, ou de surfar, ou de fazer qualquer coisa ao ar livre. Eu e meu marido, a gente ficava muito em casa, a gente vai para cinema, para shopping, pensando assim, né, antes até do casamento. E aí, depois que eu retomei, que eu comecei a fazer a atividade, despertou, assim, uma coisinha boa dentro de mim, sabe? Minha mãe era dona de academia, professora de dança, professora de sapateado, de tudo, de balé. E eu acho que eu fiquei muito tempo com isso adormecido. E agora veio com tudo. Então, as meninas estão aproveitando. Agora elas estão na academia, elas estão fazendo várias atividades. E eu tô vendo benefício nelas também. Delas estarem gastando energia, estão comendo melhor, estão dormindo mais cedo. Então, eu acho que tá todo mundo ganhando. Não, e assim, é uma questão também do esporte, né, da atividade física, que os benefícios para uma criança, são benefícios tão importantes quanto ir na escola, né? O que ela aprende, né, na parte motora, social, psicomotora, tudo é muito importante, é essencial, né? Quando você realmente insere a criança nisso e você vê as diferenças que acontecem, né? Lógico, a longo prazo, mas hoje a curto prazo também, você fica muito mais entusiasmado. Então, assim, é um benefício para a família toda, né? E realmente, as pessoas, assim, aquele negócio, quem não está acostumado acha que é um peso a mais. Nossa, eu não gosto de atividade física. Exatamente, é o peso. É o peso, mas vai buscar. Você gosta de dança? Tem várias danças. Hoje tem balé fitness, procura. Busca dentro da sua essência. Quando você era nova, qual era o esporte que você gostava? O que entusiasmava você a sair de casa, a fazer, ou onde você ia, onde a sua mãe levava? Sempre tem. O movimento faz parte da nossa vida, né? Se quando a gente está adulto, agora a gente diminuiu, mas é uma coisa que faz parte. Então, se está adormecido igual, né, sabe? Tenta resgatar. Porque é um equilíbrio. Você está em movimento, vai te trazer benefícios. E assim, você começa igual a Aninha falou. Depois que eu comecei a ir, foi a mesma coisa. Eu fui procurar um nutricionista, eu fui procurar outra coisa. Aí eu acabei, de repente, depois achei alguma dorzinha aqui, dorzinha lá. Mas daí você vai se cuidando. O corpo é um despertar do corpo, né? E mesmo também quem já gosta, né? Então, sei lá, eu treino crossfit. Hoje tem crossfit para as crianças. Então, você vai sábado na academia, você leva o seu filho na academia, tem aula para ele, tem um monte de criança. Então, assim, e eles verem a gente em movimento faz muita diferença. Faz, né? Eles, nossa, vai trazer uma memória importante, né? Então... Fora que tirar de casa, tira da televisão, né? Tira da televisão. Tira do eletrônico. Porque por mais que você seja adepto de brincar, que eles brinquem sozinhos, uma hora vai pendurar na televisão. E na minha casa, pelo menos, a diferença é gritante, assim. Tanto de comportamento quanto do que elas dependem hoje da televisão. A diferença, você diz, antes de começar a fazer atividades com eles? Exato. Quando a gente ficava muito em casa, final de semana, todo mundo com a bunda no sofá, vendo Netflix, vendo, sabe? Hoje a gente já dosa melhor isso. E essa dependência, às vezes, né, do lazer, de sair e ter que ir para algum lugar, e ter que ir para um restaurante, ter que ir para um shopping, ter que ir para um cinema. Então, você põe a bicicleta, põe a bola no carro, põe a corda e vai para o parque. Entendeu? Você está em movimento, porque o seu corpo ele tá a semana inteira em movimento. Quando chega no final de semana, você às vezes quer continuar, mas daí é um lazer. Quando eu falo o esporte em família, né, que eu incentivo o esporte em família, é um lazer. Porque criança não pratica esporte, né? Eles estão tudo num aprendizado. Ele está surfando lá, brincando, né? É um brincar, e é um brincar em família, né? Então, esse tempo, ele é muito rico, e ele tira você de coisas que às vezes, né, de ficar só, na televisão, de ficar em casa, de ficar... O ócio, ele é bom também, não que você tenha que estar em movimento o tempo todo, mas com certeza ele traz benefícios, assim,
muito grandes, né? Mas é preciso conseguir se desligar, né? Porque acontece muitas vezes a gente tá com eles nessas atividades ou até numa viagem e que acaba preocupada com o trabalho, fica lá ligadão o tempo inteiro. É preciso colocar mesmo, né, um limite. Meu marido, quando a gente viaja, às vezes, né, tem que responder um monte de coisa, mas, não vou pegar o celular da tal a tal hora, pra gente poder, porque o celular acabou fazendo a gente trabalhar mais, né, porque a gente fica o tempo inteiro lá. Então, colocar talvez um limite, assim, para poder aproveitar mesmo esse tempo, né, com as crianças, como a Aninha acabou de falar. A gente fica, assim, preocupado em responder os outros, em dar uma resposta logo para os outros, mas acaba deixando nossos filhos, nossa família, nosso marido esperando, né. E você falando aí de atividades físicas, que no Família Ativa vocês trabalham com isso, e também com viagens, né. Como que surgiu essa parte da viagem? Como que funciona? Vocês juntam um grupo de famílias, viajam juntas, procuram destinos voltados para crianças? Como que funciona? A gente tem uma pegada de natureza, né? Então a gente começou quando eu e o Marcelo sempre gostamos de acampar. Mas depois que as crianças nasceram, para mim isso não era uma realidade, porque é muito tempo. Você quer estrutura, Não, eu quero estrutura, eu quero uma cama, eu quero quentinho, né? Então, quando a Annalise, depois de 1 ano e pouco, assim, ele falou, vamos fazer um acampamento? Daí eu falei, não. Daí ele falou, não, mas vamos fazer um acampamento estruturado, vamos se empenhar, porque realmente fazer um acampamento, você precisa se estruturar, porque você está com crianças, né? E aí então a gente começou a montar, e aí a gente pegou uma barraca grande, uma estrutura grande, então a gente trouxe, né, para a realidade de uma família o acampamento estruturado. E quando a gente fez isso, fizemos 1, 2, 3, a gente falou, não, a gente precisa mostrar isso para outras famílias que é possível, né? Então, as primeiras viagens do Família Ativa foi para juntar famílias para acampar. Então, a gente fazia como uma vila Família Ativa, então eu levava tudo, né, para uma estrutura, uma tenda, onde a gente fazia todas as refeições ali no mesmo lugar. Não era em um camping que era já um tem camping, tudo. um camping. Só que no camping, assim, geralmente nos campings você tem a barraca e aí tem um lugar lá onde você pode cozinhar, ou geralmente as pessoas levam o fogãozinho, levam tudo a estrutura para você fazer de cada um. O que eu fazia? Como ninguém tinha... nem todo mundo tinha barraca, né? Então, a gente agora hoje existem aluguéis de barraca, existem até hotéis, né, de barracas. Então você vai com a sua mala, chega lá, sua barraquinha tá montada, com um colchãozinho, com cobertor, lençol, travesseiro, que é uma alternativa, né? Porque às vezes a pessoa, ela fala, não é apegado. O Marcelo, eu falo que se eu não tivesse ele, eu não sei se eu estaria no mundo se eu encarava, entendeu? Porque é muita dedicação dele, mas não é a realidade de muita gente. Mas às vezes eles querem. Tipo a minha. Talvez um dia, se for nesse esquema. Então, nesse esquema, mas assim, né? Vai lá e fala, não, vamos passar uma experiência, porque para criança, um acampamento é algo que é bem encantador, entendeu? Sim. Pode ser um perrengue para os pais, mas pode ter certeza. A Maia, eu não sei de onde ela tirou que nos últimos dias ela tem pedido para acampar direto. Eu falei pro Otávio, vamos procurar um lugar para levar ela para acampar. É a tal sonhada barraquinha, né, gente? Uma barraquinha a noite inteira com os pais, uma barraquinha o tempo inteiro. Então, é farra, né? Então, hoje existem tanto esses hotéis de barracas, como existem também festivais onde você pode levar criança. Eu já fui em 3 festivais, né? Tem um que acontece todo ano aqui. Me chama o próximo, vamos combinar de ir junto. Sim, marcar uma viagem. Sim, com certeza. E aí, então, assim, que recebem família, né? E que geralmente, por exemplo, um que eu fui era de música eletrônica, e todo mundo falou, nossa, mas você levou as crianças no festival de música eletrônica? Sim, estava escrito apropriado para crianças. E tinha um espaço mesmo, tinha todo um espaço, tinha cama elástica, tinha uma área de coisa. E eu levei, na verdade, eu até fui convidada como Família Ativa, eu levei lá. Então, eu estruturei algumas brincadeiras entre pais e filhos. Lógico que a gente monta de acordo, né? A gente
fica o tempo que tem, que pode dentro, né, escutando alguma música. Se vai perto de música, a gente coloca, né, um fone de ouvido. Então, nessa estrutura, é possível, né? E é possível, não é algo de outro mundo, não é algo que a criança vai ser prejudicada, por exemplo. Então, cada um com a sua realidade. Mas hoje, se você procurar, hoje tem voltado para a criança, né? Festival de cultura, de música, do brincar, tem muitas coisas, né? Agora eu procuro até dentro do Família Ativa também mostrar isso, né? Mostrar esses lugares onde o que acontece, porque quem procura acha, né? É bem aquele tanto para essa parte de lazer como de esporte, né? E Aninha, você viaja bastante, né? Eu acompanho lá nas redes, você direto tá viajando com eles. Acho que... Como que é viajar com 3 crianças? A partir de quando também, né? Desde pequenininha? Porque eu acho legal, assim, tem gente que às vezes tem a ideia de que a criança pequena ou vai sofrer com a viagem, ou que nem vai lembrar para que vai levá-la. Uhum. Mas eu acredito, assim, que a viagem até desde bebezinho mesmo, tá lá com 6 meses, mas... O que ele tá vendo, ele pode não lembrar, mas tá agregando, né? Tá ficando em algum lugarzinho dentro dele, aquela viagem. Fora que pros pais também continuarem viajando. Como que vocês fazem quando vocês vão unir aí a família toda, 3 crianças de uma vez? É bem isso que você falou. Eles aproveitam, de alguma forma eles aproveitam e eles tiram uma bagagem dali, por mais que não lembre. E lembra algumas coisas. Nem que seja através da foto, aquilo traz de volta, sabe? A primeira vez que a gente foi, por exemplo, para a Disney, falando de coisa longe, grande, a Bruna tinha 3 anos e meio e a Clara tinha 1 ano e 4. E a Clara fala de coisas da viagem. Claro que a gente relembra, a gente tem foto e tudo mais, mas a Bruna com 3 e pouco, ela lembrava de acontecimentos, sabe? E a Clara com 1 ano e 4, que mal falava, olhou uma hora o quadro do quarto e falou, Mickey! Não, Minnie, sei lá. Então, assim... elas vão captando tanta coisa, tanta informação, é aprender a pegar fila, é respeitar a ordem de entrada de um brinquedo, sabe, ela viver com outras culturas, com outras pessoas, com educação diferente, com estilo de vida diferente. Então elas voltam com uma bagagem muito legal. Isso foi lá a primeira. Aí ano passado, depois de 4 anos, eu acho, a gente viajou de novo para lá. E esse ano a gente foi para Nova York e depois para a Europa. Mas essa viagem da Europa foi assim, tipo, um divisor de águas pra gente. Porque a gente acabava indo muito essa coisa de Estados Unidos. E eu tinha vontade de ir pra Europa com elas, que elas nunca tinham ido. E a Clara tinha vontade de conhecer Paris, porque vê Ladybug, vê nos desenhos. Então, na hora que apareceu uma promoção, que eu vi lá, Paris, só que tinha que ter parada na Suíça. Eu falei, essa, a gente não conhece Suíça. E um tempinho antes eu tava meio saudosa, assim, olhando foto de viagem minha e do Breno, de antes dos filhos. E eu olhava assim, puta, que delícia de viagem, né, que a gente fez. Olha, Grand Canyon, olha, não sei o que lá. E eu e ele, a gente descobriu muitos lugares juntos. E a gente tem fotos de paisagens e de lugares novos. E eu tava com saudade disso. Eu não queria essa viagem cansativa de parque, sabe? De ficar com a criança o dia inteiro naquele mesmo assunto. Então, nessa viagem, a gente criou, assim, eu fiz, na verdade, um roteiro com fábrica de chocolate, com fábrica de queijo, com museu, castelo, de tudo. E não foi uma viagem para adultos e nem uma viagem para crianças. E todo mundo aproveitou demais. Foi muito legal. E aí, no final, vocês ficaram? Foram 14 dias. 12 noites, 13 dias, na verdade. E no final, elas estavam falando para papai, tá muito legal essa viagem. Tipo assim, nem precisava de parque de nada, sabe? Porque elas descobriram tanta coisa nova que, nossa, foi incrível. E teu pai e a mãe todos os dias lá com eles, né? Nossa. Depois até pra voltar pra rotina é difícil, né? Porque eu acho que o mais importante, assim, pra eles é isso, né? Tá com o pai e com a mãe lá todos os dias, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Sem o pai e sem a mãe sair pra trabalhar, se divertindo, não importa se é num parque, se é numa praia, se é passeando. Enfim, como você disse também, que acaba aprendendo um pouco de tudo, né? As culturas diferentes, os lugares diferentes, que qualquer viagem, né? Eu acho válida, assim, porque muita gente fica com medo de
pegar e viajar. Acaba também que algumas viagens que eu faço, eu coloco também nos stories lá no Instagram, posto uma coisa ou outra, e sempre tem gente que acaba escrevendo e perguntando, algumas dicas para viajar, eu fico com o pé atrás, eu vou com meu bebê agora, ou com meu filho tá com 1 ano e pouco, será que não vai ser ruim, ou será que eu espero? Mas eu acho que um dos pontos é até a gente não se apegar a detalhes, assim, né, nas viagens. A gente faz uma rotina em casa, legal, mas na viagem não precisa ter aquela rotina tão rigorosa, né? Pode sair um pouquinho, almoçar mais tarde, dar um sorvete antes do almoço, não tem problema de vez em quando, né? A gente não ficar numa neura, a gente se libertar mesmo na viagem e curtir, porque são aqueles dias e depois você vai voltar e vai voltar a rotinazinha, né? Ele não vai esquecer, talvez demore um pouquinho para entrar na rotina de novo, mas vai voltar. Que a gente é muito assim com a alimentação, de não dar doce e tal, e em viagem a gente acaba liberando, né, muito mais. E aí o Otávio, às vezes a gente conversando em viagem, falou, nossa, mas e na hora de voltar? Será como vai ser? Mas nada, depois volta, a gente não tem doce em casa. É diferente, então... exato, você não tem a oferta em casa, você não tem é totalmente diferente. E outra coisa que você perguntou de aproveitar, será que tão pequenininho vai sofrer? Eu vou te falar, a Alice não aproveitou 100% a viagem. Mas faz parte, ela aprende. Ela odiou passar frio. E ok, a gente respeitou e entrou pro lugar que estava mais quentinho. E aí, por exemplo, estava num lugar lá que tinha neve, que eu queria ir numa ponte, e fui eu e a Clara. Quem quer ir, vai. Quem não quer, fica e tá tudo certo. Depois ela descobriu o tobogã e perdeu um pouquinho aquele asco da neve. Aí pegou a parte divertida. Pegou a parte divertida, exatamente. E aí, se eu ficasse só assim, não, coitadinha, não, é muito frio pra ela. Eu vou privar ela disso? Eu vou deixar ela aqui e vou viajar sem ela? Eu não vou conseguir. Eu não vou viajar com 2 filhas e deixar uma pra trás. Eu, Ana, não consigo. Então, ou vai todo mundo e cada uma hora abre mão de alguma coisa e aceita que pro grupo aquilo é importante, ou não evolui a coisa, né? Família com 3 filhos é um grupo, né? Vamos lá. Mas é mesmo. E assim, tinha uma hora que a Bruna queria fazer uma coisa, que a Clara queria outra, e a gente tem que negociar. E isso tudo é aprendizado para eles, né? Eu só acho um pouco complicado com um bebê muito pequeno, questões de sair muito da rotina muitos dias seguidos, né? Também pode ser que você hoje vamos sair para jantar, tal, ele dorme no carrinho ali, mas amanhã vamos voltar um pouco mais cedo. Acho que até em viagem dá para você, né, abrir mão de umas coisas e não precisa ser a viagem toda sendo a rotina, deixar o bebê, né, cansado. Claro. Não, mesmo viagem, às vezes eu, né, tenho amigas, mas nossa, vai tão cedo pra Disney, assim, mas lógico que você não vai aproveitar a Disney como quando você estivesse com 2 crianças de 7 anos, 9, 10 anos. Você vai, um dia você vai no parque, outro dia não, você fica em casa. Você, de vez em vez de pegar um hotel, você aluga uma casa. Então, na casa tem dia que o pai vai com as crianças, ou a mãe vão com as crianças, um fica em casa. Você adapta a sua realidade, com certeza. E, por exemplo, igual você falou, essa viagem da Europa foi incrível. E que é o negócio, você trazer eles para a realidade sua. Entendeu? Eles não procuraram um destino para a criança. Muitas pessoas, ficam travadas, tanto no final de semana, como em viagens, buscando viagens para crianças, destino onde tem entretenimento para a criança. Tem que ter, lógico, mas não é só, entendeu? Você fazer coisas, você levar eles num cinema, mas você tá, lógico, com uma percepção de criança, então você fazer brincadeiras, você olhar, você levar um caderno, você fazer um desenho, olhar para um lugar. Então você levar esse novo olhar para um lugar que é de adulto, com criança também, né? Lógico, às vezes a gente junta, vai para a Europa, vai visitar a Disney lá, né? Você pega um pouquinho, ou mesmo no final de semana, entendeu? Às vezes a gente fica procurando só atração para criança. É que a gente adulto não parece que perdeu já isso, né? Porque parece que a gente precisa ter coisas para fazer. Nossa, a gente vai lá, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai visitar? A criança, se for num ritmo de uma criança, assim, realmente ela não precisa dessas coisas. Você passeando, isso já é uma novidade. Mas sabe o que eu percebo? Eu acho que assim, como já demanda muito a criança no dia a dia, no final de semana você quer chegar num lugar, num restaurante que tem uma brinquedoteca, jogar a criança lá dentro e poder sentar também, também conseguir comer, né? Conseguir comer, conseguir trocar uma conversa.
E a rotina durante a semana é tão corrido que às vezes você não tem esse tempo de 1 hora de almoço com o marido para conversar com os amigos. Então, às vezes a gente busca muito esse lugar próprio para crianças. Alguma coisa para poder brincar. Exatamente, para elas estarem se divertindo e você estar relaxando. Porque a realidade da maioria das famílias não é ter uma babá, ter alguém junto o tempo todo nesses momentos, para você também respirar, né? Então, com assim, certeza. Até isso, e isso também tem em hotéis, né? Sim. Que a gente procura, né? Por exemplo, quando a gente vai visitar, nossa, você não vai para resort? Já fui. É ótimo também. Mas, assim, a gente tem que ter aquele balanço. Você vai para um resort onde você só deixa toda a parte de lazer, a criança fica o tempo inteiro brincando com outras pessoas. E você não participa? E você não participa. Aquele tempo de qualidade em família que a gente estava falando. Exato. Entendeu? Não, tem que balancear. Tem hora que é legal. Realmente, a gente precisa desses momentos. A gente não consegue. Né, o Breno também é super apegado nas meninas. Então, a gente não consegue ir para um deixar, hotel e falar assim, agora você vai para recreação e fica até o fim do dia. No momento onde você vai fazer uma massagem, né? Tem uma hora que você vai fazer uma massagem, você e seu marido, ou você vai jogar um tênis, alguma coisa que é vocês dois, tem uma santa, por exemplo, na academia que eu faço também, tem uma brinquedoteca. Eu voltei a ter a regularidade de treinar por conta disso, né? Eu tive essa ajuda, né? Eu busquei um lugar onde tinha isso, porque senão eu não conseguia ter regularidade para deixar né, alguém. Então você tem que é aquele balanço, né? E buscar. Por exemplo, agora, sexta-feira que vem, a gente estava querendo sair. Aqui que tem, tem um jogo de vôlei na Lagoa do Taquaral, Brasil e alguma coisa que eu já nem lembro. Vamos, eu falei pro Caetano, ele ficou muito entusiasmado. E é um jogo, entendeu? Para adulto, mas, vamos levar eles, vamos ver como que vai ser, né? A Annalise nunca foi lá na arquibancada, mas é um programa super... né? É super legal e é de família e tem a ver, esporte, vai ver uma modalidade nova. Então, assim, o que a gente busca, né? O principal objetivo é trazer essa realidade, fazer essas coisas que a gente gosta e trazer eles para isso e fazer com que isso seja divertido para eles também. E muitas vezes a gente também a gente acha que é um lugar super divertido e foi cansativo para eles. Foi cansativo, então agora eu já conheço, já sei o limite deles. A gente não acerta em tudo. Então, né? mas é aquela coisa de adaptar. Na viagem, por exemplo, no dia que a Alice passou frio na torre, não sei o que lá, o Breno queria ir no jogo do Paris Saint-Germain à noite ver o Neymar jogar. Eu já tinha ingresso. Eu falei, quer saber? Eu e a Alice vamos ficar, você vai com as duas. Eles foram, aproveitaram um monte e eu respeitei a Alice e da gente ficar em casa. Vamos fazer uma visita no museu. Tem coisa mais entediante, entre aspas, para uma criança. O que eu fiz? Já sabia antes. Contratei uma guia que faz uma visita lúdica, que tem um caderninho para a criança preencher o que está aprendendo, colorir. Então, assim, você torna aquilo um aprendizado e não um passeio chato, né? É, bem isso. E vai sentindo, né? Tudo é questão realmente de sentir, né, a necessidade deles e o quanto ali aquilo tá fazendo bem ou não. Ou seguir ou frear, né? Como tudo na maternidade, né, também. Sim. E agora a gente estava conversando um pouco antes também sobre... Você tem planos de fazer motorhome? Você já fez? Como que é, assim, viagem em família o tempo todo? Que, olha, te falar que uma vontade que eu tenho é de pegar um motorhome com a família, ficar 1 ano numa viagem dessas. Para quem tem vontade, isso é possível. Com 3 filhos, eu não sei se é muita loucura, se como que faz. Ou até, né, pessoa que tem um filho também tem interesse, porque eu vejo muita mãe, assim, com interesse de fazer isso. Como que é esse planejamento? É possível? É muito fora da realidade, assim? É muito dinheiro para guardar? Você consegue fazer um planejamento, assim, de uma viagem que seja mais possível? Como que é, Marina? Você já fez, né? Sim. A gente fez a primeira viagem de motorhome no exterior, né? Lá é muito fácil. É uma realidade totalmente diferente, assim, estrutura, né? É muito comum, né? Você vai, você aluga, sendo assim também, uma viagem de motorhome, ela equivale financeiramente a mesma coisa de você ficar também num hotel, e num hotel legal. Não são viagens... Ele não é mais em conta que ficar em um hotel? Mais ou menos. Se for considerar carro mais hotel, vai ficar mais em conta, né? Fica mais em conta. E também Só assim, a questão de a questão de você,
poder cozinhar, né? De você poder ir nos lugares. Então, tem vários tipos de economia. E assim, quando você pensa em viagem mesmo, de lazer, você vai passar 10 dias, 15 dias, mais ou menos eu acho que equivale, né? Mas é uma experiência totalmente inusitada, né? É a mesma coisa que você ir para um hotel totalmente inusitado. Então, agora, se você vai fazer uma viagem, por exemplo, de 1 ano, aí muda totalmente. Aí as coisas é diferente, ou de mais tempo fazer, né, um projeto mesmo. Porque aí você vai tentar diminuir todos os custos, né? Você, às vezes, muitas histórias, né? Porque isso, eu depois, assim, eu viajo no Instagram, porque eu conheço hoje milhares, assim, bastante famílias que viajam de motorhome. E eu olho aquela realidade é assim, só que daí muitos deles compram motorhome. Então, você às vezes comprar um motorhome nos Estados Unidos e ir descendo é uma realidade, porque é muito mais barato lá. Lá fora Aqui tem bastante pontos, assim, para parar, porque tem questão de segurança, tem, né? Não tem sei muitos. se aqui você já fez aqui no Brasil. Aqui sim também. No Brasil, o que acontece? Aqui também tem, em Salto tem uma empresa, no Rio Grande do Sul tem outra empresa, Florianópolis tem outra empresa que que você diz de alugar. Que aluga motorhome e também vende motorhome, né? Então, o meu sogro e minha sogra, eles têm um motorhome. Então, hoje a gente viaja de motorhome também, com um motorhome próprio. E também tenho de aluguel. No Brasil mesmo, eu nunca aluguei por conta que o meu sogro e minha sogra têm, né? Mas eu sei que tem e que tem pessoas que alugam. E assim, lógico que a facilidade não é igual, né? Mas pelo histórico que a gente tem, que eles viajam, porque aqui no Brasil, todo mês eles fazem uma viagem de motorhome, por exemplo. Então, tem muitos campings que têm estrutura, mas lá no exterior, todo camping e toda cidade e todo posto tem, assim, estrutura para receber, sabe? Para você colocar água, porque você precisa de algumas coisas, de energia, para descartar água, colocar depois algumas estruturinhas que lá já é pronto. E tem, assim, tem na estrada, assim, é uma coisa maluca. Você fala quanto você se sente confortável viajar de motorhome lá, porque tem muita estrutura. Aqui já não tem a mesma estrutura, mas você consegue dar. Entendeu? Eles fazem isso, meu sogro faz, a gente faz. Muitas vezes eles vão, às vezes, de motorhome e a gente vai de barraca, né? Porque o motorhome deles são para 2 pessoas, até 4 pessoas. As crianças viajam, mas como a gente vai em nossa família, mas eles vão de motorhome e a gente fica de barraca. E são nos campings, né? Tem camping que é melhor, tem camping que não. Mas dá, e assim, existe depois de você entra, tem grupos daí de motorhomes, tem encontros, tem pessoas que fazem isso. Agora em Socorro também teve um encontro de viajantes de motorhome, trailer, tudo que você pode pensar, Kombi. Então você acaba encontrando outras pessoas e vai fazendo essa troca e vai vendo o que é possível, né? Então, é uma realidade que é diferente, mas a hora que você entra nela, você vê que tem muita gente fazendo e que é possível e que é seguro e que, é Brasil. Lógico, Brasil, você não para nas ruas, assim, né? O meu marido, ele participou de um projeto onde ele viajou 9 meses com um caminhão motorhome, né? O baú do caminhão era um motorhome. E com esse caminhão, eles paravam mesmo em ruas, paravam em lugares assim que não eram para receber, e eles ficavam, e tudo bem, não foram assaltados, não aconteceu, não teve nada. Lógico que aqui a gente fica um pouco mais, lá fora você para motorhome fora de estrutura, você vê bastantes lugares, praias, né? A gente assistiu um documentário antes de ontem também, que é uma viagem que eles saíram, acho que da Alemanha, foram até para o Alasca. E aí eu vi muitos lugares que eles pararam, que eles ficavam, era um ônibus, eles construíram um ônibus. Uhum. E o legal também disso é que às vezes as pessoas, eles acabam construindo o seu próprio motorhome, assim, tipo, tem que gostar, né? É um estilo de vida, assim. E uma viagem dessas, então é mais ou menos o mesmo valor de você viajar e ficar num hotel, numa pousada, não é muito mais caro do que isso? Não é muito mais caro, pode ser até mais barato. Ou equivalente, né? Por exemplo, hoje você também vai alugar uma barraca nesses lugares que tem aluguel de barraca. Aí você vai ver o preço e fala, nossa, mas é o preço de uma pousada. Sim,
é o preço de uma pousada, mas entendeu? É uma outra realidade, mas aquilo também tem custo para o lugar, aquilo tem... Então é essa que a gente tem que falar, só porque é uma barraca, ai nossa, eu vou estar numa barraca, não vou estar, não sei, mas é porque é diferente, é inusitado, tem também... É a experiência, né? Lá em casa a gente ainda vai pro hotel mesmo. Mas quem sabe um dia. Mas eu vou levar você um dia. Numa viagem, a gente vai nós três e a gente vê que é possível também, dá pra se divertir. E quem gosta, continua fazendo. Quem não gosta, faz uma vez por ano. E essa coisa do motorhome também tem curso, né? Que você tem que aprender a lidar. Lá nos Estados Teve um Unidos... amigo que alugou lá, e aí você tem que fazer uma provinha online pra mostrar que você aprendeu a mexer, porque tem que saber onde troca a água, onde tudo, conecta as coisas, onde tira o esgoto. Tem um monte de coisa, né? Quando eu parei pra ver sobre isso, é porque eu pensei, eu falei, nossa, verdade, né? Tem que tirar esgoto, tem que... A gente não para pra pensar, acha que vai lá, entra no carro, viaja, não vai precisar fazer manutenção a gente que nenhuma. tem um motorhome, a gente vê o quanto cada viagem é um aprendizado, né? Realmente, é uma casa. Igual uma casa tem as demandas, o motorhome tem também, e você precisa... Os pepinos. Tem os pepinos, com certeza, E aí é que lá nos Estados Unidos... Mas deve ser uma experiência incrível, você faz né, para as crianças isso. Você faz esse curso, e esse curso você se sente seguro, né? Porque pelo menos você sabe mexer ali, quando você se dá uma pane elétrica, se não abre uma porta, se o chuveiro não funciona, né? Porque muitas dessas viagens, às vezes, são lugares remotos também, né? Então você vai atravessar, fazer algumas travessias, tá lá no meio do deserto, acontece alguma coisa. Você tem que ter uma noção, às vezes se é uma viagem longa, você faz um curso, né? Tem que planejar tudo, e com tem filhos, né? Tudo dificulta um pouquinho, né? Eu acho que a aventura diminui um pouco a proporção, eu acho que... porque a gente, pelo quando menos a gente viaja... em casa é mais difícil, encarar essas... Prefere um hotel, uma coisa mais que é uma assim, coisa né? mais certa, sabe? Porque quando a gente tá com filho, a gente tem que se planejar pra tudo que possa acontecer, né? Não é uma coisa assim... se a gente estiver na estrada durante o almoço, ok, a gente segura a fome, come qualquer coisa e tal. Com criança, vai ter criança irritada porque tá com fome, vai ter criança irritada porque tá com sono. Você precisa se programar com alimentação, com lugar para dormir, tudo, né? Porque quando a gente tá assim, só eu e meu marido, sei lá, ainda não temos filhos e vamos pra estrada. É diferente, né? É uma outra vibe, outra aventura que você vai curtir. A gente, inclusive, chegou a viajar, só eu e o Otávio, assim, um fim de semana. Na verdade, a gente estava todo mundo junto numa viagem, aí deixou com os meus pais e minha sogra as crianças na gravidez do Leon. E a gente foi para 2 dias, assim, viajar para um lugar lá perto de onde a gente estava mesmo. E a gente fica até meio perdido, né? Que a gente entra no carro, vamos pra onde? Não sei. Nossa, mas vamos indo. E esse vamos indo, fazer o que você quiser, sem filho, é tão, assim, diferente, né? A gente até esquece como que era, né? Antes de ter eles. E tem questão de saúde, por exemplo. A gente que, né, é já mais de se aventurar e vai... Isso... Eu sempre prestei atenção, por quê? Porque o Caetano, ele tem, às vezes, crises de laringite. E a crise de laringite dele, quando pega, ele precisa ir para o hospital, né? E então, todas as nossas viagens, mesmo as mais remotas, quando a gente vai para a cachoeira, eu sempre vejo onde tem um hospital, quanto tempo desse lugar, se eu estiver numa trilha, quanto tempo eu vou, né? Levar medicação, então, por onde eu vou. Então, assim... a gente dá para se planejar, e já aconteceu em viagens dele ter crise e o plano foi executado com sucesso, né? Então, assim, essa segurança... É tipo plano B no parto, né? É bem isso. Tem que saber quanto tempo leva até o hospital. Você vai fazer um parto em casa? Tem os né? Mas você pode, com certeza, ter um plano B para acontecer alguma coisa. E é a mesma coisa nessas viagens. Então, eu sempre viajei quando eu via que era localidades onde o deslocamento era maior, eu realmente deixo de ir. E consigo ir para lugares bem legais, bem aventureiros, e que tenha algum hospital perto, que tenha um posto de saúde, né? E, então, assim, essa preocupação eu sempre tive e consegui adequar as minhas viagens, né? E dicas aí, gente, então. Vamos finalizando aqui. Algumas dicas para as pessoas que queiram viajar com os filhos, estão um pouco com o pé atrás. O que vocês diriam, assim, para elas? Eu acho que tem que fazer a primeira e tem que dar uma desencanada, assim.
vão surgir imprevistos, a criança vai chorar em algum momento que, não quero ir embora. Não, a gente tá aqui, a gente vai passear, vai ser gostoso. Então, tem que encarar. Eu acho que é bem gostoso o aprendizado e o que fica, sabe? A minha dica é procurar alguma coisa que você goste bastante, onde você acha que você vai conseguir se divertir com eles, né? Porque às vezes você também gosta de uma coisa muito onde você vê que não enquadra a criança, não dá. Deixa um pouco para outra, deixa para o final de semana ou para quando vocês possam viajar sozinhos, né? Um lugar que é mega romântico, só tem, ou por exemplo, tem lugares onde a gente quer ir, o nosso sonho é ir para o Monte Roraima. Não dá o Monte Roraima, Marina, calma. Mas, a gente foi para Delfinópolis, Minas Gerais, a gente vai para Capitólio. Capitólio tem, né, vários lugares que dá para ir, que é fácil acesso. Então, assim, a gente gosta dessas coisas de natureza, mas sempre a gente busca, entendeu? Não dá pra gente ficar fazendo trilhas grandes, né, de 2, 3 horas, mas sempre nesses lugares onde existe isso, existem os lugares onde você chega com o carro perto, onde você consegue ir e tem a natureza. E a mesma coisa você vai para a Europa. Então, vamos fazer os passeios. Então, assim, eu acho que a minha dica principal é ver o que você gosta, ver o que vai fazer a família feliz, porque as crianças, elas são assim, elas vão estar felizes se você está feliz, né? Se planejar, ver o que tem, essa questão, né, de saúde, se tem alguma coisa, você planejar. Existem agências de viagens que têm esse olhar para a família, né, então também às vezes procurar. Quem gosta de montar roteiro próprio, a Aninha falou, fica em cima disso, curte, planejar a viagem é tão gostoso, então, sabe, vê os lugares, compra guia, vê o lugar, vê depoimento. Hoje, com as dicas mesmo, a Aninha dá dica, tem um monte de dicas de viagem, famílias que dão dicas. Então, assim, quando você descobrir, que a principal coisa é descobrir o que eu gosto. Ou, por exemplo, uma viagem, a gente agora está planejando uma viagem, a gente quer ver um campeonato de surf no exterior. Então, a gente o campeonato é tal data, eu já sei o lugar, agora eu estou buscando o que eu posso fazer com as crianças ali do lado, como que a gente vai agregar. Então, eu estou indo atrás de uma coisa, né? Lá, talvez, o campeonato é 10 dias. Nossa, 10 dias é muito cansativo. Vamos ficar 2, vamos ficar 3. E o resto a gente sai e passeia e vai para parque, né? E faz essas atividades com as crianças. Então, a minha dica vai mais para esse lado mesmo. E também estou à disposição, me escrevam, me chamam no Instagram, quem quiser saber mais informações, estou à disposição. Como que tá no Instagram? O Instagram tá Família Ativa. E tem site também, familiaativa.com.br. E você, Aninha, como que tá? O meu é Ana Lumasi. Blog, canal, tudo Ana Lumasi. Ela viaja pra caramba também, gente. E compartilha muita coisa da maternidade, né? Conheci ela também por lá. A gente se conheceu, na verdade, eu registrando o parto dela. Que ela teve um parto domiciliar. Pra quem não sabe, eu também fotografo, filmo partos. Então a gente se conheceu assim, um mundo pequeno, que no final a gente viu que todo mundo aqui já se conhecia de alguma forma. Mas queria agradecer então a participação de vocês aqui. Obrigada por contar experiências, por poderem estar aqui, né, com a gente nesse podcast. E para quem nos acompanha, toda semana a gente tem um assunto novo, é semanal, né, esse podcast. Sempre algum assunto da maternidade ou da mulher, desse mundo aí materno. E a gente está em todas as plataformas digitais. Escolha aí a sua predileta para poder ouvir. Toda quarta-feira tem um assunto novo para você. E a gente também está no Instagram e no Facebook. No Instagram a gente está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa a Gente. A gente se vê então na semana que vem. Eu sou a Thaís Maruoca, mãe de 3. Então até semana que vem. Obrigada.